isso aqui. Não é nada. Espaço de armazenamento. Da juventude. Este programa que segue na penúltima edição da semana, sim. Hoje é quinta-feira. Isso significa que já podes começar a pensar também em desligar um bocadinho da correria. Por aqui, como sempre, chegamos depois de essencial informação e continuamos também com boa música. Rádio Essencial. E antes de seguirmos o nosso programa com conversa, onde vamos falar sobre o audiovisual como ferramenta de transformação social. E olha que o audiovisual vai muito além do entretenimento. Quando bem utilizado, pode dar voz a causas, inspirar mudanças, preservar histórias e o mais importante, provocar reflexões capazes de transformar uma sociedade. E é sobre esse poder da imagem e da narrativa que vamos conversar hoje. E é nosso convidado, eu não sei o que é que passa-se na minha boca hoje. Reginato Diame, que é diretor artístico e coordenador de comunicação e marketing, entre outras funções também que ele desempenha, que vamos aqui também abordar ao longo do nosso programa. Diame, boa tarde e bem-vindo à Tarde da Juventude. Boa tarde, muito obrigado. Diame, quando falamos de audiovisual como ferramenta de transformação social, muitas pessoas associam logo ao cinema a publicidade. No contexto em que vivemos, não é? O que significa na prática usar o audiovisual para transformar mentalidades e, claro, gerar um impacto positivo na sociedade? Começaríamos por dizer mesmo, falar um pouco da parte do cinema, né? Tanto que em épocas de Guerra Fria, por exemplo, era muito usado para propagandas e formas de moldar consciência coletiva. O impacto, eu não colocaria de lado o fator publicidade, porque o impacto social que as publicidades têm, né, nas comunidades e sociedades são muito grandes. E prontos, né, como forma de transformação, nós vemos o audiovisual a impactar a vida de jovens, não só no sentido de quem está a consumir, mas também no sentido de quem está a produzir. Digo isso, por exemplo, a mudar vidas de quem está a participar disso e a levar como profissão. Temos a questão das redes sociais, que passaram a ser uma das principais fontes de informação e entretenimento. Na tua opinião, como é que os criadores de conteúdo e os filmmakers também podem contribuir para formar cidadãos mais conscientes em vez de produzir apenas conteúdos virais? Então, eu vou falar mais sobre filmmakers, né? Porque eu sou filmmaker. Eu acredito que, enquanto africanos, temos um leque de histórias muito bonitas, que nessas mesmas histórias conseguimos transmitir valores, e são histórias que nós podemos usar para não só para entreter, mas também para moldar sociedades. Então, atualmente vive-se um momento em que, tem-se dito que Hollywood, como um mercado, está meio que em falência no que diz respeito às histórias, né? Tanto que vemos aqui o surgimento de outros mercados no que diz respeito a filmmakers, né? Como o mercado sul-coreano e por aí em diante, que hoje em dia estão a bombar também. E vemos também uma grande ascensão de filmmakers africanos. Nós podemos usar isso, né? Dando mais voz à nossa história, e assim também nos emancipamos enquanto indivíduos, resgatamos valores e coisas como autoestima, por exemplo, né? Porque quanto mais nos vemos, mais nos aceitamos. Acho que essa seria uma das formas, essencialmente. E o nosso país enfrenta desafios como o desemprego juvenil, a violência baseada no gênero também, o abandono escolar, falo também da preservação do ambiente e até saúde mental. Até que ponto o audiovisual pode ajudar a sensibilizar a população para estas questões de forma mais eficaz do que outros meios de comunicação, por exemplo? Eu convidaria as pessoas a pensarem, a olharem para o audiovisual como uma grande forma também de ascensão social, e estaríamos a combater automaticamente a questão do desemprego, porque o mercado de marketing aqui em Angola, acho que é um mercado ainda em ascensão, né? Está a crescer muito, e nós temos muitos jovens da nossa área que encontram os seus primeiros empregos neste mercado. Então, é um mercado vasto. Eu estou aqui para falar do audiovisual, mas temos aqui empregos como copywriting e coisas que, se calhar, há 10 anos era impossível de existir conforme existe na proporção hoje em dia, né? Então, para a questão do desemprego, por exemplo, nós temos muita gente mesmo a ser empregada por produtoras, agências de publicidade e por aí mais. Então, penso que o audiovisual funciona também assim. E muitas vezes, eu também já deves ter ouvido, né? Ouvimos dizer que Angola tem histórias incríveis, mas que nem sempre são contadas. Que histórias angolanas consideras que ainda precisam de
ganhar mais espaço no audiovisual e porquê? Depois da minha formação, né, em film production, film and TV production, eu comecei a me olhar muito mais como filmmaker africano do que só filmmaker. Meio que encontrei um pouco mais esse desejo de ser africano. Então, eu diria que histórias que eu tenho, por exemplo, interesse em partilhar são que têm a ver com as nossas línguas, né? Porque a época que eu estava a aprender inglês, por exemplo, o meu professor dizia sempre que a língua é cultura. E eu descobri que isso nunca foi mais literal. Vamos aqui dizer, eu quero dizer uma coisa específica em inglês. Eu não consigo dizer essa coisa em português, não existe. O que existe é algo parecido ao que eu quis dizer. Então, o facto de não termos, por exemplo, as nossas línguas nacionais aqui entre os jovens é algo que me preocupa, e enquanto filmmaker eu gostaria de poder dar soluções e mostrar a importância das nossas línguas, né, para conseguirmos nos encontrar também enquanto africanos. Yeah. E quais são os elementos que, na tua opinião, tornam uma produção audiovisual mais emocionante, convincente e até capaz de mobilizar o público? Ok. Para uma produção audiovisual funcionar e, de facto, atingir o objetivo necessário, o segredo está todo na pré-produção. Então, tu tens o roteiro primeiro e depois a pré-produção. Antes sequer de eu ligar a minha câmera e filmar, eu tenho que ter, por exemplo, noção de como é o espaço que eu vou filmar, production design, né? Nesse caso, vamos falar a decoração do espaço, o que é que a pessoa que eu vou filmar vai estar a vestir, porque isso é importante. Tudo que eu enxergar vai influenciar a forma como eu vou receber a mensagem. Exatamente. Então, acho que, enquanto diretor, eu acredito que a pré-produção é das fases mais importantes de uma produção audiovisual. Yeah. E agora, enquanto coordenador de comunicação e marketing, acreditas que as empresas, as instituições angolanas já compreenderam o potencial do audiovisual para promover mudanças sociais, ou ainda encaram essa ferramenta como publicidade? Eu acredito sim que compreenderam, por isso é que nós vemos uma grande extensão aqui em Angola de mercados como estes, né? Algumas empresas que trabalham muito mais de forma tradicional não acreditam muito no impacto disso, mas aí está, muita gente ainda olha para o marketing como forma de venda só, né? Mas nós podemos usar o marketing não só para atrair clientes, mas também para construir uma reputação e fidelizar pessoas, clientes. Um exemplo muito prático é, nós temos, não sei se posso citar aqui empresas, posso. Nós temos empresas como a Unitel, por exemplo. A Unitel é grande como é, mas ainda continua a investir milhões e milhões em marketing. Nós todos os dias vemos alguma coisa relacionada à Unitel. Isso é construção de marca, isso traz também confiança, né? E quando eu estiver a pensar, por exemplo, em uma linha telefônica, a Unitel pode me ganhar já por causa disso. Não necessariamente porque os serviços são muito bons, mas é porque ela está sempre presente, então me torno familiar. E uma grande vantagem disso é que o marketing é importante mesmo até para as empresas que têm cunho assim mais tradicional. O capitalismo no nosso país não funciona muito bem, não conforme devia funcionar, porque nós não temos um mercado livre, nós temos muito monopólio, nós temos empresas que monopolizam tudo, e um dia eu acho que isso vai mudar e vai mudando gradualmente. Quando isso acontecer, tu não vais vender só porque és a única que existe, vais precisar mostrar o teu valor ao público, e é muito importante para as empresas que mostrem esses valores antes da concorrência. E muitos jovens angolanos sonham em trabalhar com vídeo, cinema e até produção de conteúdos, mas enfrentam dificuldades como, por exemplo, a falta de equipamentos, formação e até o financiamento, que acaba por ser uma das coisas mais importantes. Que conselhos tu darias para essas pessoas que pretendem entrar nessa área sem grandes recursos? Bom, primeiro é que se tu queres entrar para essa área, a tua primeira preocupação não deve ser equipamentos, nem financiamentos, nem nada aí. Deve ser formação. Então, primeiro, eu acho que é transversal a qualquer carreira, precisa estudar. Infelizmente, nós não temos aqui, não conseguimos construir carreira académica na área do cinema, mas nós temos sempre formações online, não só formações de ensino superior, mas formações técnicas de curto prazo, por exemplo. Eu comecei a trabalhar com audiovisual e a primeira formação que eu fiz foi uma formação
tirando o YouTube, né, que já entrega muito, eu fiz uma formação de uma plataforma dos Estados Unidos que se chama Tomorrow's Filmmakers. Eu acho que é uma boa porta de entrada para quem está a começar, né, e depois ir fazendo outras formações e pesquisar também sobre bolsas. Muitas vezes o que acontece é que nós estamos a entrar para uma carreira e nos limitamos só a olhar para Angola. Eu acho que, pronto, eu entrei muito antes de ter saído de Angola, mas quando eu saí, por exemplo, de Angola para estudar, eu expandi muito mais a minha visão sobre o audiovisual e cinema. Então, esse seria o conselho: estudar primeiro e depois ir atrás de outras coisas. Houve algum projeto audiovisual em que participaste e que tenha gerado uma mudança real na forma como as pessoas viam determinado assunto? Ok, essa pergunta é interessante. Deixa eu ver. Sim. E eu diria que se calhar fui a primeira pessoa afetada. Eu trabalhei com uma empresa que nós fomos para o Cunene, aí nas regiões do Chitado e tudo mais, para fazer captação de conteúdo do programa do Estado que é de combate à seca para a região sul do país. Eu acredito que o audiovisual funciona de que forma? Eu posso estar a dizer que estou a fazer alguma coisa. Tu podes estar a dizer isso, mas se eu não vejo, são só pessoas a falarem, né? Então, acredito que com pessoas no terreno, registrando e documentando como deve ser, por exemplo, acaba por impactar de forma positiva, né? Dando mais credibilidade a quem está a executar a coisa e aí por diante. No meu caso, por exemplo, é sempre muito bom porque eu acabo por ser muito impactado pelas regiões que eu visito e muitas dessas não teria oportunidade sem o que é que essa experiência de todo te ensinou? Olha, eu aprendo muito, não só com essa experiência, mas eu diria que trabalhar com audiovisual é muito fixe para mim porque me faz viver um pouco dos dois mundos, de pessoas muito ricas e de pessoas muito, muito pobres que infelizmente nós temos aqui no país. Então, ensina sempre alguma coisa que é sobre esperança, amor, gratidão e essas coisas, porque eu lembro de um projeto que fizemos para as Nações Unidas e nós fomos em algumas zonas, foi em Luanda, só não lembro muito bem, mas eram zonas infelizmente muito pobres. Entretanto, nós íamos e víamos as crianças sempre a rirem. Tá a ver? E nós temos aquela cena das vezes, por mínimo problemas que tenhamos, já ficamos tipo... E a vida está mal, não sei o quê, mas há pessoas que estão a viver de forma muito pior e conseguem ainda assim conseguem ter um sorriso e tudo mais. Então... Faremos uma breve pausa nessa primeira parte da nossa conversa. Se pudesse lançar hoje uma grande campanha audiovisual, né, para transformar uma realidade em Angola, qual seria a causa escolhida e que mensagem farias questão de transmitir? Ok, eu lançaria uma campanha a trazer de volta a importância das línguas nacionais para o nosso desenvolvimento social e a mensagem seria... Qual seria a mensagem? Acho que seria mesmo de, aprendam isso porque sem isso vocês não têm cultura. E infelizmente a maior parte da nossa juventude, né, principalmente a que está no centro urbano, não tem, e eu me incluo nisso. Infelizmente eu não falo umbundo, eu sou de Benguela, não falo umbundo, mas vou estudando e... acho que é muito importante. Já senti que tens uma inclinação para essa questão das línguas nacionais, que é um assunto que, por sinal, falamos muito aqui no programa. Eu acho que a nossa conversa está muito interessante mesmo, mas vamos fazer uma pequena pausa. Daqui a pouco vamos continuar a conversa, né? Ainda vamos falar sobre os desafios da indústria do audiovisual em Angola, vamos falar sobre o papel da criatividade e o mais importante, como é que o Jamie entra nisso tudo, porque nós falamos do tema, agora depois vamos saber dele também. Então, uma breve pausa. E estamos de volta depois da nossa pausa para os comerciais e também ouvimos boa música. Estamos com 15h05 e vamos continuar com a nossa conversa sobre audiovisual com o Reginato Jamie, que é diretor artístico, filmmaker, coordenador de comunicação e marketing e muitas outras coisas também. Jamie, antes de falarmos dos projetos que possivelmente tens em mãos, gostava de olhar um pouco para o teu percurso. Como é que nasceu o interesse pelo audiovisual e em que momento percebeste que querias fazer dessa paixão uma profissão? Bom, em 2017 eu comecei o meu canal no YouTube e
como criador de conteúdo, mas depois me apaixonei muito mais pelo processo de fazer, né, vamos dizer, o roteiro, a edição e o processo de captar o vídeo do que propriamente estar à frente da câmera a falar. Depois disso comecei a ver formas de crescer nisso, né, porque eu gostava muito de editar os meus vídeos então falei, não, deixa-me começar a editar também de outras pessoas e tudo mais. Daí comecei a fazer alguns videoclipes, né, de alguns amigos, não sei o quê, mas assim de forma muito amadora mesmo. Daí fui um pouco mais a fundo e pronto, estamos aqui. É uma história muito longa, mas o que eu digo é que pronto, conheci também as pessoas certas e foi isso. Andamos um pouco, criamos a empresa, viemos para cá e estamos aqui até hoje. E ao longo da tua carreira tens assumido diferentes funções, tal como temos falado sempre ao longo da nossa conversa. Como é que estas diferentes experiências se complementam e influenciam a forma como desenvolves os teus projetos ou os teus trabalhos? Ok. Primeiro, é importante entender como é que eu chego nessas funções, né? Porque boa parte dessas funções são dentro do mercado audiovisual, né? Vamos aqui dizer diretor criativo ou film director. É uma pessoa que está dentro da indústria e faz isso, né? Que é um diretor, às vezes, que é um cinematographer, que é isso tudo. Depois, a função agora, né, de coordenador nacional para a área de marketing de uma associação que fui convidado também a ocupar este cargo, porque, prontos, eu vou ganhando alguma experiência com isso, porque trabalho com muitas empresas. Então, algo que eu depois achei muito importante dentro do mercado audiovisual se eu trabalho com muitas empresas, eu devo entender por que é que eles contratam os nossos serviços, né? Eles não querem só um vídeo, eles querem um vídeo que entregue algum tipo de valor e tudo mais. Eu queria estar na cabeça de quem está a nos contratar. Nesse caso são as pessoas que trabalham com marketing. Porque o que acontece é que as grandes empresas aqui, elas contratam uma agência, né? E a agência contrata uma produtora para executar o que eles idealizaram. Então, eu fiquei já com a cena de eu estou aqui a executar, a produzir este vídeo, mas não posso ter na cabeça que só estou a fazer algo e entrego. Eu quero ajudar essa pessoa a ter um conteúdo que realmente impacte e consiga atingir os objetivos dela. Quais foram os maiores obstáculos que encontraste para construir a tua carreira como profissional em Angola e de que forma conseguiste superar cada um deles? Falta de referência seria o primeiro, principalmente para quem está em uma província diferente de Luanda. Eu comecei isso em Benguela e lembro muito bem que quando eu dizia ao meu pai que eu quero trabalhar com isso e viver disso, ele me perguntou, mas queres trabalhar na TPA? E o ponto é que eu nem sabia responder, porque eu não conhecia, eu só sabia que gostava de câmera e editar. Mas onde posso aplicar isso, como posso me sustentar, por exemplo, com isso, eu não conseguia dizer. Então, falta de referências foi uma barreira. E acesso à educação. Todas as formações que eu fiz com relação ao audiovisual, tirando a bolsa de estudo, foram formações que tive que pagar em dólares, porque são formações estrangeiras. Então, eu acredito que é também uma barreira, porque não temos ainda aqui uma indústria ou pessoas que ensinem. E eu também acredito que nem todo jovem que está a entrar agora tenha, por exemplo, $100 para pagar uma formação e tudo mais. Porque as divisas aqui no país estão um pouco... Há pouco tempo falámos sobre o trabalho que tu fizeste, que de certa forma ajudou as pessoas a entenderem de forma diferente, olharem de forma diferente para aquele assunto. Mas agora eu pergunto se há algum trabalho ou projeto que consideres um marco importante na tua carreira, aquele que tu olhaste e disseste, não, acho que é isso mesmo que eu devo continuar a fazer durante um bom tempo. Sim. Eu acho que até agora a coisa mais relevante que foi um marco para mim foi o filme que eu dirigi na Zâmbia, que daqui a pouco estará a passar na MultiChoice. Quando eu comecei a criar mesmo a minha base sólida, né, para sonhos, foi uma cena do tipo, ok, eu quero trabalhar com isso, mas eu quero fazer filmes, seja filmes, né, cinema ou publicidade. Entretanto, eu não tinha estrutura para isso, e eu não sabia como rentabilizar. Daí surge a Duo Films, que é a minha empresa que eu criei com o meu sócio, né, o Monteiro. Então, surgiu a necessidade de criarmos a empresa porque nós precisamos de um meio para nos sustentarmos. Mas o objetivo final não era
ter só a Duo Filmes para trabalhar para outras empresas, era para termos também os nossos projetos, para darmos vida. Então, quando eu tive a oportunidade, né, de me formar, né, para a Zâmbia, pela MultiChoice, e dirigir um filme, uma longa-metragem, eu fiquei tipo, yeah, that's amazing. E não só pelo conhecimento prático, mas também pelas conexões. E pronto, o conhecimento prático é algo também muito crazy. Eu acredito que, estando aqui em Angola, não sei, seria muito difícil eu conseguir dirigir algo daquela estrutura. Yeah, então acho que esse filme foi um marco. Tem a questão da publicidade, a questão de registrar eventos, a questão de fazer uma outra coisa, mas olhar para a dimensão do filme parece algo fácil para quem não faz. Agora eu me pergunto, durante todo esse processo, tem assim alguma coisa que tu olhaste, só para ser mesmo fácil, isso vai precisar que eu me dedique um pouco mais? Tem assim alguma coisa que exigiu mais de ti durante o filme? Sim. O que é que acontece? Muitas vezes é aquilo, né? Vamos aprendendo enquanto fazemos. E eu tinha uma visão um pouco distorcida do que era ser um realizador ou um diretor de cinema, que, pronto, eu até pesquisava e tudo mais, mas era muito a cena de, conforme muita gente pensa, né, diretor de cinema, o realizador senta e fala, ação, corta, yeah, mas não é só isso, né? Algo que eu aprendi, que vai ficar muito comigo até, é que o maior trabalho, o grande trabalho do diretor é antes das coisas começarem a acontecerem no set. Yeah. Antes de tudo estar no set, o meu trabalho é a pré-produção. Como é que vou organizar, como é que vou gerir tudo isso e transmitir da melhor forma à crew. Quando estivermos no set, a responsabilidade do diretor é responder perguntas e resolver problemas e coordenar para que a equipa toda consiga seguir a visão criativa, a proposta. Exatamente. Eu acho que esse é um dos grandes, dos maiores aprendizados. Olhando para o panorama atual, não é? Como avalias o crescimento, a evolução do audiovisual aqui em Angola? O que melhorou nos últimos anos e o que é que ainda precisamos fazer para que mais coisas sejam implementadas aqui? Eu acho que estamos a seguir um caminho fixe, né? Na medida do possível. Acredito que podia ser bem melhor, mas também eu sou do tipo de pessoa que mais agradece do que reclama. Então, yeah. O que eu acho que podia melhorar é, se calhar, olharmos para o audiovisual, né, como de facto uma profissão, e isso por parte até mesmo dos órgãos de Estado e tudo mais, porque nós vemos muitos projetos do Estado, né, com o objetivo de combater o desemprego né, e até fomentar mais a economia. E nunca se fala do audiovisual, por exemplo. Então acho que seria importante termos isso. Assim vamos ter mais valorização da profissão. Por parte de todos, os pais também não vão perguntar mais se tens só que trabalhar na TPA, né? E olha que quando as pessoas falam sobre escolher profissões ligadas ao audiovisual, os pais falam assim, mas isso dá mesmo dinheiro. Exato. Dá para viver realmente disso. E se a pessoa não sabe também, fica complicado dar uma resposta sobre isso, não é? Exatamente. Daí também a importância de referências, né? E um pouco também da descentralização da coisa, e acho que isso não é só no audiovisual, né? Mas eu vejo que está tudo acumulado em Luanda. Então, acho que se tivermos, por exemplo, mais referências em todas as outras províncias do país, nós conseguimos fomentar isso e crescer, eventualmente. É o que nós ouvimos agora com muita frequência, mas Angola não é só Luanda, por incrível que pareça, não é só isso. Falaste que planejas implementar algum projeto ligado às línguas nacionais. Colocando esse de parte, tens assim algum projeto de sonho? Projeto de sonho? Uma pessoa com quem queiras trabalhar, uma empresa que queiras te associar, seja nacional ou internacionalmente. Tu olhas assim e dizes, se eu trabalho com isso, eu trabalho com essa empresa, eu fui tudo. Não. Não? Não, não tenho, porque eu vou te explicar. O que acontece para a minha área e para a forma como eu vejo as coisas é muito, não é uma empresa ou uma pessoa, mas é o projeto, entendes? Então, vamos dizer aqui, por exemplo, que nós já trabalhamos com muitas marcas grandes do país, ou com algumas, pelo menos, mas muitos dos projetos foram projetos pequenos.
Entendes? Então eu posso ter, por exemplo, no meu portfólio uma marca como a Sonangol, por exemplo, mas para um projeto muito pequeno que não me interessa, que não vai dar grande projeção à minha carreira. Entendes? Mas se temos um filme muito complexo, por exemplo, para uma marca pequena, mas é um projeto complexo, já é... Entendes? A dimensão já é outra. Então, realizadores, profissionais, eu gostaria de trabalhar. Eu gostaria de trabalhar com quem sabe trabalhar, né? Gostaria de trabalhar com quem sabe trabalhar. Gostaria também de, mais para frente, conseguir dar mais oportunidades a novos profissionais da área. Não tenho ninguém assim em específico. E todas as pessoas que eventualmente eu quis, algumas já trabalhei e outras eu sei que vamos trabalhar daqui a pouco, então não... Já muito rapidamente, se tivesse de resumir a tua missão enquanto profissional do audiovisual numa única mensagem para os nossos ouvintes, ou para quem te ouve de forma geral, qual seria? Contar histórias é importante. A história muda tudo. E como é que as pessoas te encontram? Ok. Podem checar o meu LinkedIn, Diamy NG, DIAMY. Podem checar o meu Instagram também, Diamy NG. É assim que me encontram. Queres deixar beijos e abraços? Tem alguma coisa que sentiste que não conseguiste falar e que seja importante para ti? Sim. Podes falar. Ok, primeiro sobre o que eu queria falar, né? Eu gostaria de tocar um pouco aqui na valorização do audiovisual, não só do ponto de vista, né, da sociedade, mas também do próprio profissional. Eu acredito que uma das formas, né, de tornarmos a nossa profissão um pouco mais valorizada é sermos sérios em todos os projetos que estamos envolvidos. Assim evitamos desrespeitos por parte dos clientes, de empresas, e começam a nos levar um pouco mais a sério. Mas isso só acontece quando existe, vamos dizer, quando é um movimento. Então, eu se calhar gostaria de apelar aqui aos meus colegas, primeiro, que, vamos tentar ser um pouco mais sérios, e aos clientes que paguem um pouco mais. Porque a falta de orçamento dificulta muito, entendes? Porque acho que reparaste aqui que eu estava toda hora a pedir desculpas pelo atraso, porque eu não gosto de atrasos, não gosto mesmo de atrasos. E normalmente para clientes nós trabalhamos por hora. E há clientes que me contratam já a dizer, não, com os atrasos, eu vou te cobrar por esse atraso. Alguma coisa que tem a ver com... Exato, eu vou te cobrar, estás a ver? Mas... E é isso. Depois também outra coisa que desvaloriza um pouco a nossa arte, ou a nossa profissão, são colegas que não cumprem, né, o combinado sempre dos projetos. Então, tem que chegar às X horas, chega mais tarde, tem que entregar no dia X o projeto, entrega dias depois. Então, não são pessoas que vão ser levadas a sério. Mas eu vejo que também isso é um problema que a culpa deve ser repartida, não só pela parte dos profissionais, mas também pela parte dos clientes. Porque os clientes muitas vezes eles chamam o profissional e dizem, olha, eu tenho este projeto, o profissional vai dar um preço, vamos dizer se calhar vamos dizer 500 mil kwanzas. Eu estou a te cobrar 500 mil kwanzas para fazer esse projeto. Primeiro, isso aqui é o meu trabalho, né? Então eu preciso desse valor para me manter e tudo mais, porque é tudo calculado. Mas o cliente diz, não, eu tenho 100 mil kwanzas, por exemplo. Quando tu baixas de 500 a 100 mil kwanzas, tu estás a dizer agora que este teu projeto, ou isto aqui que tu sabes, vale isto, e eu só tenho isto para ti. O que é que acontece? Se eu te cobrei 500 mil kwanzas, significa dizer que eu preciso de 500 mil kwanzas para me manter. Ou seja, eu vou precisar de mais 5 pessoas como tu a me pagarem 100 mil kwanzas para eu conseguir me manter. O que é que acontece depois disso? Eu não tenho uma estrutura. Então, vou ter o teu projeto e de mais 4 pessoas. Eu não vou conseguir cumprir. A pessoa não consegue lidar. Parece que a edição é uma coisa simples. Lidar com projetos é algo simples para quem está de fora, mas é algo extremamente difícil. Quando tem esse problema de precificação, da própria pessoa não valorizar o trabalho dela, só chega em um desgaste muito logo que ninguém consegue explicar. E para além do desgaste, né, vamos ter pessoas frustradas, né? Não vão entregar o resultado, não vão entregar a tempo. E depois vai ser sempre aquela conversa. Os filmmakers não são sérios, não sei o que é, mas tu só estás a pagar. O outro, todos estão colocados dentro da mesma letra. Exato. Então, acho que deixando de já também um apelo aos meus colegas filmmakers, para além de sermos sérios, é cobrar caro.
Não, se é um valor que não compensa, não vais no projeto. Aos clientes barateiros pedimos desculpas. Eu não peço. Mas eu acho que é isso. Manda beijos, né? Mando beijo para minha família, para minha mãe especialmente, para os meus irmãos e para todos os meus amigos e colegas de trabalho da Duo Films, Jackson Studio, e é isso. Já me foi um prazer enorme conversar contigo, gostei muito. E espero que consigas estar connosco aqui em outras oportunidades para falar sobre outros temas, porque ele é muito facetado, tá? Que é perceber, ele entende um pouco de quase tudo sempre ligado ao audiovisual e vai ser uma honra enorme ter-te aqui outra vez. São agora 15h21. Vamos fazer uma breve pausa para ouvirmos música.